Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre um assunto espiritual: como os macumbeiros, feiticeiros, bruxos e bruxas atuam na vida da pessoa, como eles conseguem ter acesso à sua casa para poder lançar os seus feitiços, as suas magias e seus encantamentos entrando dentro da sua casa. Como a bruxaria marinha atua na vida da pessoa? Qual é a diferença da bruxaria marinha e da bruxaria normal quando é lançada na vida de uma pessoa? Antes, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se você quiser ter acesso exclusivo do conteúdo de batalha espiritual nesse canal, seja membro desse canal. Hoje vamos entender como que funciona o mundo espiritual das trevas, como que os bruxos conseguem atuar dentro de uma casa de uma pessoa, como que eles conseguem entrar dentro de uma casa de uma pessoa, como que eles conseguem obter informações de uma pessoa, como que o mundo espiritual trabalha contra as pessoas. Como que muitas das vezes essas pessoas são atingidas por bruxaria marinha, bruxaria normal. Qual é a diferença entre isso tudo? Então, o que acontece? Há uma cerca de coisas espirituais dentro do mundo das trevas também. Porque não é somente no mundo da luz que as pessoas são arrebatadas em visões, são arrebatadas a dimensões celestiais. No mundo das trevas também existe esse meio só que no meio de projeção astral. Isso é muito utilizado por feiticeiros de alto escalão, que eles conseguem entrar na casa de uma pessoa por intermédio disso. E eu quero te dizer como eles fazem, essa projeção astral. A palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, no quais venha dizer, não tenha neles contentamento, antes que se escureça o sol. Aqui no versículo 6 vai dizer, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Então, essa diversidade de coisas que está dizendo no Eclesiastes capítulo 12, está dizendo para a pessoa procurar a Deus, o seu Criador, antes que aconteça todas as coisas. E a principal coisa ao qual o Espírito Santo está falando através desse capítulo, antes que se rompa o cordão de prata. E o que é esse cordão de prata que no Eclesiastes está falando? O cordão de prata é a ligação do corpo com a alma da pessoa. Então, essa ligação do corpo com a alma da pessoa é um cordão umbilical que liga o corpo da pessoa à alma. E quando esse cordão de prata se rompe, a pessoa está no momento em que a justiça há de ser decretada na vida dela, ou seja, julgamento. Depois que esse cordão de prata é quebrado, essa pessoa está sujeita ao juízo, ou seja, essa pessoa não volta mais para o corpo porque já é o final da sua vida. Então toda pessoa que morre, ela tem esse cordão de prata partido ao meio, certo? Porque é a separação do corpo físico e da alma. O que acontece? No mundo espiritual, os bruxos, feiticeiros de alto escalão, eles utilizam esse meio de cordão de prata, ou seja, esse cordão umbilical. Com esse cordão umbilical, eles conseguem se tornar pessoas invisíveis, conseguem cumprir papéis de demônios. E isso se chama o espírito humano, tá? O espírito humano é o espírito do feiticeiro, a qual o espírito do feiticeiro ele faz um papel de demônio na terra, ou seja, eles acreditam que quando eles morrerem, eles serão demônios do inferno que se assentarão em reuniões e que vão fazer ali reuniões com Lúcifer. Mas o diabo engana eles nesse momento, porque na terra eles têm o poder de agir, de desaparecer, se tornar invisível, de se transladar para outro lugar, assim como os demônios fazem, mas eles não sabem que a morte
quando eles morrerem, eles vão para o inferno e vão queimar, como todo mundo que está no inferno queimando por causa dos seus pecados. Então o diabo engana eles aqui na terra para eles pensarem que eles vão ser demônios a vida inteira, eternamente. Mas isso é uma mentira. Com esse cordão de prata, eles conseguem se locomover na projeção astral. Nessa projeção astral, eles conseguem entrar dentro da sua casa e ficar invisível e lançar feitiços ou colocar objetos, roubar objetos seus para fazer alguma obra de feitiçaria. E estou falando isso por experiência, naquilo que vi e vivenciei. Então, eles podem se transformar em animais também, pode se transformar em galinha, pode se transformar em gato e qualquer outra dessas coisas. O espírito de monitoramento, a qual eu falo, o espírito de monitoramento é um gato ou galinha ou qualquer outro animal que apareça nos seus sonhos ou até mesmo, né? Você pode ver isso dentro de casa. Isso significa que há um espírito ali. Pode ser um espírito humano se transformado em um animal, um gato, para te monitorar, ou é um espírito demoníaco que está te monitorando para que ele depois possa contar para o feiticeiro qual brecha você está dando e se o feitiço que ele fez está funcionando. Então, esses são os métodos que a feitiçaria utiliza. Eu quero falar aqui um pouco, né, também sobre os portais espirituais. O espelho é um portal espiritual exclusivo da bruxaria marinha, porque os espíritos marinhos, eles são aquáticos, certo? Esses espíritos gostam de locais molhados. E sempre que eles vão entrar numa casa, eles surgem do banheiro, do espelho do banheiro. Então, eles utilizam o portal do espelho para entrar na sua casa, tá bom? Estou falando isso por experiência. Não que o espelho seja um objeto, né, que você não deva usar por necessidade, mas é um portal no mundo espiritual de todas as formas, porque eles fazem magia com o espelho, em que eles pegam e consagram esse objeto, né, ao diabo, né, aos espíritos ali, para que ele seja um espelho mágico. Esse espelho que eles consagram se torna um espelho mágico e eles conseguem ter acesso, né, nos portais espirituais, conseguem ver a vida das pessoas também através desses espelhos, né? Então, o que acontece? Por isso que no momento em que a pessoa orar, ele deve saber dessas coisas, porque isso daí é uma raiz da bruxaria, isso daí é uma coisa principal que ocorre no mundo espiritual. Então, o espírito de monitoramento deve ser expulso da sua casa. Os espelhos espirituais da bruxaria devem ser quebrados, porque é através desses meios que eles estão tendo acesso às suas informações, às suas coisas, seus objetos, a sua casa e tudo aquilo que você tem presente. Então, eu vou contar aqui uma experiência. Então, quando a gente ora a favor de pessoas ou para quebra de bruxaria, quebra de macumbaria, contra essas obras trevosas, o que acontece? Eles sofrem um dano no mundo das trevas. Então, o que acontece? Eles vêm até a gente para lançar feitiço, ou seja, devolver o dano que foi causado a eles. Então, eu me lembro que o Senhor me mostrou numa noite em que um bruxo foi trasladado, né, aqui em casa. E esse bruxo, meus irmãos, ele veio aqui em casa trasladado pela projeção astral. Ele lançou um feitiço na cozinha. No momento que ele apareceu, Deus me mostrou à noite. A gente estava passando por uma retaliação, tá bom? Do mundo das trevas. E esse bruxo que ele se transformou ali, apareceu na cozinha, Deus me mostrou ele lá. Um homem vestido de uma roupa preta com um chapéu na cabeça. E era uma pessoa humana que ele fazia feitiço com as mãos. Então, a gente sabe, é a projeção astral, tá? Esses bruxos têm acesso à nossa casa, sim. Eles podem entrar na nossa casa,
mas nós sabemos que existe um poder também, um segredo na oração, em que se tiver algum espírito de feiticeiro rondando perto da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, se você orar com poder e fervor para que o cordão, né, a cordão de prata, que é o cordão que ele está utilizando para ter esse acesso na sua casa, se ele for quebrado, aquele homem cai morto na hora ali. Por quê? Porque, como a palavra de Deus está dizendo, que o cordão de prata é algo que se romper ali não tem jeito mais. Por isso que a Bíblia está dizendo para conhecer o seu Criador, a Deus, antes que isso aconteça. Porque rompeu o cordão de prata, já era. A pessoa segue-se o juízo. Então, se alguma pessoa orar com esse intuito para quebrar o cordão de prata que a pessoa está utilizando para essa projeção astral, para ficar dentro da casa das pessoas, esses bruxos, feiticeiros, essa pessoa morre na hora, entendeu? Morre na hora. Então, eles fazem essa projeção astral muito perigosa, né, no mundo das trevas, porque se esse cordão ser quebrado, já era para eles. Então, existe essas coisas. Bruxaria marinha são sereias, bruxas sereias, mulher sereia, serpente cobra, mulher serpente, Iemanjá, maridos espirituais, íncubos, súcubos, serpentes, tudo esses animais, jacarés, são espíritos marinhos, são espíritos do mar. Então a bruxaria maria só mexe com essas entidades, porque os espíritos marinhos são entidades mais perigosas que os espíritos normais, como Exu Capa Preta, Exu Caveira, Pombagira, são espíritos piores, porque são espíritos mais pesados. Se a pessoa não tem conhecimento, como a gente vê que hoje o conhecimento é pouco nessa área, as pessoas não vão conseguir vencer esses espíritos, porque vai faltar estratégia, vai faltar conhecimento, porque só quem prova, quem sofre, ou quem vê ou presencia algo parecido, ele consegue entender, porque é uma coisa que só você vendo, só você passando, você vai entender como acontece isso no mundo espiritual. Então, a bruxaria marinha é mais pesada. As bruxas observam a pessoa através de espelhos, caldeirões dentro do mar. As bruxas, né, pessoas que trabalham com a bruxaria marinha, eles são transladados para dentro do mar e fazem reuniões ali com as sereias e as entidades do mar para fazer algo contra alguma pessoa, contra alguma família. Então, da mesma forma que a bruxaria normal, os feiticeiros são transladados para o inferno, sentam na mesa de Lúcifer e fazem reuniões contra as pessoas aqui na Terra. Então, é isso que acontece. Então, diversas das vezes, no momento em que eu orei para Deus quebrar a bruxaria, porque, né, o diabo a todo tempo lança isso contra a nossa vida, Deus já me mostrou várias vezes como que essas bruxas, elas trabalham no mundo espiritual, como que esses feiticeiros têm acesso às nossas coisas, como que eles sabem das coisas. E eu me lembro que um dia eu estava orando para que Deus quebrasse uma bruxaria, né? E eu me lembro que Deus começou a me dar uma visão profunda. E nessa visão profunda, eu entrei dentro da casa de uma bruxa com os olhos espirituais. Eu vi ela sentado no sofá da casa dela, né? E no momento em que ela estava sentada nesse sofá, o celular dela tocou. E ela atendeu esse telefone e um espírito guia dela contou que eu estava orando para quebrar a bruxaria dela. E no momento em que esse espírito conta para ela através da ligação do celular, ela olha para mim, ela consegue ver os meus olhos espirituais que estão enxergando a casa dela. Então, são coisas muito profundas. Por exemplo, a gente já teve aqui algumas experiências, tá? Com bruxas, sereias, espíritos marinhos que saíam do espelho do meu banheiro. A gente tem um espelho ali, tá? Um espelhinho para escovar dentes, essas coisas, espelho pequeno. E me lembro que todas as noites que a gente ia dormir, Deus me mostrava um espírito, uma bruxa. Era uma entidade marinha que parecia sereia, uma coisa muito estranha, um ser estranho, que ele saía do espelho e ficava na porta me observando. Todas as noites essa cena se repetia. E eu me lembro também, tá,
eu já vi também uma bruxa que ela se transladou para dentro do meu banheiro e começou a fazer um feitiço dentro do banheiro com uma vasilha na mão, entendeu? Então são espíritos, como eu disse para vocês, são espíritos das águas. Então eles vão atuar onde? Onde tem água. O banheiro é um lugar úmido, tem espelho, tem ali os portais que eles podem passar. Mas a gente sabe que esses espíritos, eles não têm autoridade sobre a nossa vida, por mais que eles ficam tentando, tá? A gente tem autoridade, eles caem por terra. A gente ora expulsando, eles vão sair, entendeu? Então, assim, eu me lembro também das vezes, para vocês terem ideia, que a certeza que muitas das vezes esses espíritos ficam usando a passagem do banheiro, espelhos ali, para passarem. E eu me lembro um dia, né, que esses espíritos, eles começaram a ficar incomodados com oração e eu via, tá? No mundo espiritual, as coisas que estavam no banheiro se mexendo, caindo no chão. O rodo começou a se mexer, o papel higiênico começou a se mexer, tudo começou a se movimentar ali com muita fúria. Por quê? Porque são espíritos, como eu disse, são espíritos resistentes, são espíritos que eles não querem sair, mas eles têm que sair. Então, são espíritos que quando eles entram, entendeu? Por exemplo, numa vida de uma pessoa, quando eles estão num lugar, eles são difíceis de sair. São demônios resistentes. Então, se eles estão, né, num ambiente da sua casa, qualquer lugar, né, que eles aparecem, são demônios resistentes, imagina se ele entrar no corpo de uma pessoa. Então, fica mais difícil. Então, como que você faz para você repreender? Você deve orar com autoridade para quebrar. Você deve fazer uma oração violenta para quebrar a bruxaria, para quebrar o espírito de monitoramento, todas essas coisas. Bruxaria marinha, poder das águas, isso daí tudo deve ser quebrado em nome de Jesus. E outra coisa também, quais são os sinais que a pessoa está sendo vítima de bruxaria marinha? Bom, a pessoa que está sendo vítima de bruxaria marinha, ela tem uma manipulação muito grande na sua vida, é acerca do progresso, tá? Acerca do progresso. Essa pessoa, ela nunca sai do lugar, né? Ela não consegue avançar. Muitas das vezes ela quer conquistar algo na sua vida, algo espiritual, algo ministerial, algo material, e ela nunca consegue sair do lugar. A vida dela é uma mesmice. E essa pessoa também é uma pessoa muito tentada na área de imoralidade, porque os espíritos marinhos, eles trabalham no grande 100% de imoralidade, eles são muito terríveis nessa área, eles têm o poder de manipular a mente da pessoa, colocar imoralidade, a pessoa não conseguir se livrar daquilo, tem poder de colocar ações imorais, de entrar no sonho da pessoa, e essas coisas todas aí que eu vou, né, fazer essas expressões mais profundas nas campanhas que a gente for fazer aqui no canal. Então, espírito serpentino, por exemplo, é o espírito de cobra, que é a pessoa que está no corpo, né? Esse espírito aí, ele começa a fazer essa pessoa ficar com várias enfermidades, causar várias coisas no corpo da pessoa. Tudo isso daí é fruto desses espíritos, né? Então, é isso, irmãos, tá? É algo espiritual. Sei que para muitos isso vai ser uma loucura, mas é algo espiritual. Então, só quem presencia isso sabe que o mundo espiritual é muito profundo e que as coisas não são como a gente pensa, não são fáceis como a gente pensa, para a gente vencer, né, o mundo das trevas. Mas, se a gente for resistente e ter a firmeza naquilo que a gente faz, na obra de Deus, a gente consegue vencer, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa e te dê livramento em nome do Senhor Jesus.